Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Renato Lima, sou professor, psicoterapeuta e personal trainer. Tenho ajudado dezenas de homens a se recuperarem do vício em conteúdo adulto e a desenvolverem a sua masculinidade de uma forma saudável e sem essas caricaturas e cagações de regra que nós encontramos por aí. E, bom, neste vídeo, dando continuidade ao que nós estávamos falando sobre a busca da felicidade, eu quero falar hoje sobre um assunto essencial que é o primeiro pilar para que você alcance a felicidade, que é a realização, a plenitude biológica. É claro, nós não ficaremos imunes a doenças ou a infortúnios, mas nós podemos dar o principal para que nossa saúde, nosso corpo esteja bem predisposto para que tenhamos uma vida feliz. E como eu disse no vídeo anterior, eu comecei a minha jornada através da musculação e através disso eu pude melhorar minha saúde mental e espiritual. E vamos começar por onde? Bom, a primeira coisa que eu vou falar aqui é que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, porque você sabe como funcionam as coisas nas redes sociais, você sabe que as redes sociais precisam de engajamento, e eu quero muito que você me ajude para que chegue a mais pessoas esse tipo de conteúdo, porque eu vou abordar as coisas aqui de uma forma diferente, sem caricatura e até um pouco bem-humorada. Se você tá gostando do conteúdo, por favor, me dá essa forcinha aí, porque você deve imaginar o trampo que é trazer isso tudo aqui para vocês. Mas vamos lá. Indo direto ao ponto, vocês já ouviram falar de algo chamado transição epidemiológica? Eu tive matéria disso na minha faculdade de educação física. E a transição epidemiológica é a mudança do perfil de morbidade e mortalidade de uma população. Está relacionada à diminuição de mortes por doenças infecto-contagiosas e o aumento das doenças crônicas. Vamos lá, traduzindo para o português e dando exemplo. Podemos dizer que as transições epidemiológicas começaram lá na era neolítica com tipo de alimentação, tipo de mudança de alimentação do ser humano na época. Então o ser humano começou a consumir mais carne, o cérebro dele começou a se desenvolver de outra forma e ele foi superando alguns tipos de doenças de forma mais fácil, digamos assim, e foi desenvolvendo outros tipos de problemas. Bom, eu não vou me estender muito aqui nesse assunto da transição epidemiológica, mas o ponto que eu quero chegar é que a última transição epidemiológica que tivemos foi ali na década de 40 com a invenção da penicilina. Então, antes disso, os seres humanos tinham a maior parte da sua taxa de mortalidade devido a infecções. Então o sujeito não era lá muito saudável, pegava uma infecção, morria com 24 anos. As crianças, então, era raro uma família ter todas as crianças que chegassem à idade adulta, porque muitas pegavam alguma infecção durante a infância e não tinha remédio, não tinha uma forma de combater essa infecção. Só se fosse algum milagre ou a pessoa tivesse uma imunidade, um sistema imunológico muito bom, ela conseguiria sozinha, e claro, com a medicina mais rudimentar da época, conseguiria superar suas infecções. Mas, década de 40, a penicilina foi inventada, graças a Deus. A ciência nos trouxe essa maravilha e as pessoas começaram a ter uma expectativa de vida muito maior, porque a mortalidade decorrente de infecções caiu muito. Nessa época, a população começou a dar aquele boom, certo? Ainda mais no pós-guerra ali. Hoje nós temos uma população de, acho que quase 8 bilhões, não? Muito maior do que na época em que eu era criança, inclusive. Eu lembro da época dos 6 bilhões. Isso significa que a transição epidemiológica foi positiva, nós não morremos mais tão facilmente de infecções. Porém, os seres humanos ainda morrem muito por conta de doenças. E, segundo o dado mais recente da World Health Organization, 74% das mortes hoje em dia são relacionadas a doenças não transmissíveis, as DNTs. O que são doenças não transmissíveis? São doenças decorrentes do estilo de vida, são doenças decorrentes do sedentarismo, como hipertensão, diabetes, obesidade, etc. Vocês já entenderam o ponto que eu quero chegar, né? Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Por que não tinha
tantas doenças assim? Ah, é porque a pessoa morria antes desse tipo de doença pegar ela. Ela morria de infecção antes de ficar obesa, antes de ficar diabética. Não. É porque, além da transição epidemiológica na parte do avanço da tecnologia de medicamentos, nós também tivemos uma diferenciação no tipo de trabalho ordinário que as pessoas realizam a partir ali da Revolução Industrial. Então as pessoas começaram a pegar menos no batente, né, no trabalho físico, e começaram a operar mais máquinas. Claro, essas máquinas no princípio eram bem pesadas, as pessoas tinham que fazer esforços físicos. Ali no auge da Revolução Industrial, até mais do que o saudável, né? Porém, com a transformação cada vez mais crescente da tecnologia, os trabalhos foram ficando mais leves. E o fato de eu estar aqui gravando um vídeo para você, ao invés de lavrar uma horta, por exemplo, é uma prova disso. Os trabalhos hoje em dia, eles não são mais tão fisicamente exigentes. O que faz com que as pessoas precisam se exercitar por fora. Então eu não precisaria chegar em um camponês medieval e falar, cara, você precisa ir pra academia para se manter saudável. O trabalho do cara já era um trabalho de muito esforço físico. Ele era saudável naturalmente, a vida fazia ele saudável. Muitas das coisas que os antigos viviam eram naturalmente boas para que eles desenvolvessem saúde, desenvolvessem uma plenitude biológica sem precisar recorrer a uma academia, recorrer a uma prática esportiva em si. A própria vida do cara já era o suficiente para ele se manter saudável. Portanto, o que eu vou falar aqui hoje para vocês não é nada além do que vocês já estão acostumados a ouvir, porém eu quero mostrar um outro ponto de vista. Eu quero que vocês entendam como as coisas se tornaram o que são hoje e por que é tão difícil você atingir essa plenitude biológica nos dias de hoje. Então eu vou falar dos 3 pilares que está todo mundo cansado de ouvir, tá? Alimentação, sono e exercícios físicos. Combate ao sedentarismo. E vamos começar da alimentação. Imagina que você é um camponês lascado da Idade Média, todo ferrado, sujo, tem que trabalhar para o seu senhor feudal. Chega ali a hora do almoço, você vai comer batata que você colheu, alface que você colheu, um pedacinho de carne ali que você ganhou do seu senhor feudal, frutas, suco, água direto da fonte, do poço. Todas as coisas que a natureza deu pra você de graça. Imagine que você é o senhor feudal, você tem mais recursos, você pode comer melhor do que o camponês lascado. Você vai comer batata gratinada, você vai comer carne assada de algum animal que foi morto, que foi cozido ali nas ervas, ou foi assado. Você vai tomar vinho, um vinho bom, um vinho feito das uvas que você conhece. Você vai tomar água de algum poço muito bom. Ou seja, mesmo o cara mais lascado ou o cara mais rico da Idade Média, eles comiam coisas que a natureza fornecia e, claro, que o ser humano processava de alguma coisa, até de algum jeito. Até os alimentos que necessitam de mais preparo, como queijos ou manteiga, eram alimentos que eram naturalmente processados pelos seres humanos. Você não passava por um monte de maquinaria, você não colocava um monte de sódio, um monte de corante. Olha aí. Não consegui nem falar. Eu não vou cortar isso, vou deixar assim. Um monte de coisas artificiais, um monte de processamento. Vocês imaginam que os alimentos que vocês comem hoje, o arroz que vocês comem hoje, ele é o mesmo arroz que é colhido? Cara, você tem engenharia genética para aumentar a quantidade de produção que muda o aspecto natural do arroz. Você tem engenharia genética no frango que você come quando você volta ao seu treininho. Você tem engenharia genética em tudo que você come. Essa engenharia genética visa aumentar a produção e você tem como consequência a diminuição de nutrientes bons. Você não come a batata exatamente como o medieval comia. Isso eu estou falando dos alimentos naturais, que a gente ainda pode ir atrás de uma alimentação mais saudável. Mesmo uma alimentação mais saudável, hoje em dia é impossível que seja completamente natural, a não ser que você crie a sua própria fazenda e faça tudo. O que não é a realidade da maioria, muito menos a minha. E aí, nós vamos para um
pedaço pior ainda da alimentação, que a nossa alimentação é ultraprocessada. Nós comemos coisas que nem existem na natureza. Então vamos pegar, por exemplo, um chocolate, um doce. Ah, claro, você tem ingredientes naturais ali, mas em qual alimento da natureza você encontra tanto açúcar com tanta gordura? Não existe. Você não foi feito para comer essa combinação, cara. E eu não tô fazendo terrorismo alimentar, não tô falando que você não deva comer chocolate, que você não deva comer uma pizza, que você não deva comer uma besteirinha. Cara, sim, o alimento, ele tem a característica de comunhão, de você estar na mesa com pessoas, comer, aproveitar uma boa refeição, degustar bons alimentos. Comer um chocolate de vez em quando às vezes pode te fazer bem, uma pizza, contanto que isso não seja frequente, certo? Que isso seja o mínimo. Mas você entende o ponto que eu quero chegar? Não existe isso na natureza. Você não foi feito pra digerir isso. Você não foi feito pra processar isso. Então vai dar ruim, entendeu? Outra coisa que acontece também é que os alimentos mais naturais, eles têm um elemento de comunhão tanto com a comunidade, no caso vamos pensar em um feudo medieval. Cara, a festa que o senhor feudal preparou, tudo foi colhido pelos caras que estão ali comendo, sabe? Também. E você faz ideia de quem comeu, de quem colheu o prato que você comeu hoje? Você nunca vai ficar sabendo, porque passou na mão de tanta gente, de tanta máquina. E tem a própria conexão com a natureza, você tirou aquela batata da terra, do solo. Isso aqui não é nada esotérico não, mas o ser humano ele precisa se conectar com a natureza, isso é cientificamente comprovado. O aterramento é uma prova disso. Então, você tem essa comunhão com a natureza quando você come a comida direto do solo. Quando você pega da prateleira do supermercado pro micro-ondas e depois para seu bucho, as coisas não são naturais. Você não foi feito para isso. A comida não foi feita para isso. Na próxima aula eu vou me aprofundar somente nesse tema alimentação. Então eu quero passar uma pincelada nesses 3 pilares para que depois eu possa falar com calma de cada um. Mas vamos lá, vamos falar agora do sono. Vamos voltar pro cara medieval lá, tanto pro senhor feudal quanto pro camponês lascado, sem dente, ferrado e pobre. Esse cara lascado, quando anoitecia lá para umas 6 da tarde, dependendo da estação, ele precisava de fogo para poder enxergar. E ele vê que o dia dele estava chegando no fim. Ele não... Por que ele ia ficar acordado até de madrugada? A não ser que ele fosse um caçador ou exercesse alguma profissão que precisasse que ele saísse à noite. Vamos supor que o cara é um tecelão, ele faz tendas, talvez. Ele não precisa ficar acordado de madrugada. Então ele vai fazer uma fogueirinha ali, em que ele vai preparar os alimentos do jantar dele. Ele vai se unir ali à sua família para contar algumas histórias, para contar algumas anedotas. Ah, no tempo do meu bisavô era melhor, no tempo do meu bisavô não tinha tanta corrupção, o senhor feudal não cobrava tantos impostos. E eles ficavam ali ao redor da fogueira recebendo aquela luz mais avermelhada, mais natural, já que a luz do sol já tinha se posto. Você não tinha luz de LED, de celular, de televisão, de lâmpadas fluorescentes. Então, aquela luz mais avermelhada sinalizava para o seu cérebro que, opa, já é hora de dormir. E aí, quando ele acordava, o sol já estava nascendo. Ele também não pegava o celular como a primeira coisa que ele ia fazer. Ele abria a janela, ou ele saía para fora da casa se ele não tivesse janela, e ele recebia a luz natural direto nos olhos. O ciclo circadiano dele estava programado para funcionar corretamente de acordo com os ciclos de luz e trevas da natureza. Ele dormia bem, ele não sentia necessidade de ficar tomando 16 xícaras de café para ficar de pé. Até porque provavelmente o camponês lascado nem tinha café. E adivinha, o senhor feudal a mesma coisa. O dia dele era o mesmo. Ele não tinha mais tecnologias inovadoras com energia elétrica do que o camponês. Então o sono deles era um sono bom. E o sono bom vai te tornar mais forte, vai tornar o seu sistema imunológico melhor, seu sistema metabólico melhor. Você vai ter menos chance de ter depressão, de ter ansiedade, de ter diabetes, de ter uma cacetada de problemas desses 74%
doenças não transmissíveis se você dormir como o ser humano foi feito para dormir. E eu vou ter um vídeo só para falar do sono, mas eu acho que você já sabe a maioria das coisas que você tem que fazer, não é? Dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo, talvez você tenha passado do horário com o celular na mão. Bom, aí você vai me dizer. E por último, mas não menos importante, retomando o assunto do começo do vídeo, nós precisamos fazer força física para ficarmos plenamente, biologicamente satisfeitos e felizes. Significa que eu preciso virar um bodybuilder? Não. Significa que você precisa se mexer, porque o camponês lascado da Idade Média, ele ia com a pá dele lá, não sei o nome do instrumento, e ele ficava colhendo batata, fazendo uma baita força, puxando balde de poço, com os braços nus, com o auxílio de uma máquina, por exemplo. Mas a vida dele era se mexer e fazer força. Ele precisava fazer isso para que as coisas ficassem prontas. Então ele não precisava fazer exercícios. Até o cara lá da Revolução Industrial, que tinha que carregar máquinas pesadíssimas, ele fazia muita força. Talvez até mais do que deveria, porque nós temos um limite também, certo? Mas hoje em dia, como eu disse lá no começo, nossos trabalhos, a maioria não é necessário que nós façamos tanta força física. Se você é um estivador em algum porto, algum pedreiro, coisas assim, tudo bem. Provavelmente você não precisa ir pra academia. Você está cuidando do seu corpo com o seu trabalho. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não trabalham fazendo força física, esforço físico. Então sim, você vai precisar fazer alguma coisa. Uma corrida na rua, uma natação, uma academia, uma dança, alguma coisa que te agrade, mas que você tenha que fazer esforço físico. Senão, você não vai atingir a plenitude. Não adianta você ir no médico mais incrível do mundo, que vai te deixar mais bonitão do mundo, que vai te fazer uma plástica pra você ficar bonito igual eu, que eu acho que vai ser uma coisa bem difícil de você conseguir. Não é uma piada. Você vai precisar fazer força, cara. Senão você não vai ficar bem. E a quantidade de estudos que mostram que o exercício físico resolve uma quantidade gigantesca de problemas não tá no papel. Eu não preciso ficar falando deles pra vocês. Mas uma frase que eu aprendi durante a minha faculdade e minha pós-graduação de medicina do esporte é que o exercício físico é o melhor remédio não medicamentoso que existe. Então, desculpa, mas vai ter que se mexer. Não tem muito o que fazer. Certo? Então, esses 3 pilares que vocês já conhecem, vocês já cansaram de ouvir milhões de vezes e que não podem ser negligenciados de jeito nenhum para que vocês alcancem a felicidade, está aí. E lembrem-se, o corpo e a mente estão conectados. Então o que acontece na saúde biológica afeta a saúde mental e vice-versa. Se você está com problemas na saúde mental, acerte esses pilares de saúde biológica que você vai melhorar. Vai resolver totalmente meu problema, Renato? Talvez não, provavelmente não. Provavelmente você precisa de mais coisas. Mas com certeza vai ajudar e que vai ser essencial. Isso sem dúvida. Renato, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Regule o seu sono, regule sua alimentação, coma melhor. No mínimo você vai melhorar. No mínimo você vai dar a capacidade para que você comece a se curar disso. E não são raros os casos em que a pessoa acerta esses 3 pilares e não precisa nem de tratamento, tá? Mas novamente, não estou dizendo que é o seu caso. Estou dizendo que isso pode acontecer e que isso é um ponto essencial para a melhora de qualquer coisa, inclusive para a melhora da sua vida espiritual. Enfim, espero que vocês tenham visto esses 3 pilares de uma maneira um pouco diferente agora, entendido a importância deles, que vocês não entrem nessa estatística da transição epidemiológica dos 74% de pessoas que vão morrer por causa de uma doença não transmissível, por causa de obesidade, por causa de diabetes e blá blá blá, mas que vocês se reergam como homens fortes, corajosos e construtores, certo? Então, se você tá gostando do conteúdo, deixa um comentário aqui e eu quero que você diga também nos comentários aqui embaixo o que você quer que eu fale, tá bom? Eu já vou dar um spoiler que os próximos 3 vídeos vão ser sobre esses pilares mesmo, um sobre alimentação saudável, um sobre sono e um sobre exercícios físicos, mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que mais vocês querem que eu fale nos próximos vídeos, certo? Porque eu preciso saber o que vocês querem aprender, para que eu possa
servir sempre melhor vocês e ajudá-los a vencer a franguice e restaurar a humanidade. Beleza? Se gostou, deixe seu joinha, ative o sininho, comente, compartilhe, mande para seus amigos e vamos auxiliar o mundo inteiro a parar de ser frango. Pelo amor de Deus, me ajudem nisso. Um grande abraço, tchau, tchau.